Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nessa terça-feira do dia 26/11 para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, né? E hoje a gente vai falar sobre fases e propósitos. Tudo na vida acontece dentro de fases, né? Você tem a primavera, verão, outono, inverno, são fases. Você tem o dia, você tem a manhã, a tarde, a noite, são fases. Você tem a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, né, a terceira idade, a velhice, né, propriamente dito. Tudo é fase. E cada fase prepara para a fase seguinte. Há sempre uma preparação para a fase seguinte, né? O dia amanhece e ele vai se transformando em noite, né? E assim acontece com todas as coisas, né? A primavera vai se transformando em verão e assim vai gradativamente para que as coisas aconteçam dentro de um propósito maior que a gente às vezes desconhece. Sobre isso que eu quero falar, né? Na própria vida humana, os dentes mudam, né? A princípio, quando a criança ainda não tem condições de mastigar, então ela toma leitinho, daqui a pouco vai nascendo um dentinho mais molinho, que já dá para uma comida mais menos densa, né? menos pesada. Daqui a pouco os dentes mudam, a estrutura óssea. Todas as fases vão sendo preparadas, né? Você já não é mais a mesma pessoa que você era ontem, você não é mais a mesma pessoa que você foi há 5 anos atrás, né? Naquele momento da sua história, naquele momento da sua vida, você precisava estar do jeito que estava, como estava, com as energias que tinha, no lugar que estava, por causa de um propósito maior. Agora tudo mudou. E aí a gente precisa perceber em qual fase eu estou. Qual fase eu estou? Para que eu possa então fazer um bom uso das minhas energias vitais, fisicamente falando, mentalmente e espiritualmente falando, para que eu possa atuar bem dentro da fase que eu me encontro. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, é um texto muito conhecido, que fala assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O texto não fala que há tempo para tudo. Ele fala que tudo tem um propósito determinado. Tudo tem um tempo determinado. E tudo tem um propósito debaixo do céu. Não há tempo na minha vida para tudo. Para tudo não tem tempo. Eu não vou viver para viver tudo na minha vida, nem na sua. Nossa vida é muito limitada. 80 anos, mais ou menos, que é a expectativa de vida. Nossa, né? É pouco tempo para que tudo aconteça nessa vida. Não dá para acontecer tudo. Mas dá para acontecer todas as coisas que têm um propósito para que essa vida atinja um objetivo. Ou seja, atinja um propósito. Ontem, buscando a Helena na escola, ela cismou que queria comprar um biscoito. Eu não queria porque eu estava cansado e o mercado estava cheio. Mas ela falou: papai, faz o seguinte, você vai com o carro, entra no mercado, compra o biscoito e depois segue o seu destino. Eu achei bonito ela falar a palavra segue o seu destino. Com 7 anos de idade, ela falando segue o seu destino. Aí toda vez que ela fala um negócio diferente, eu falo: onde você aprendeu isso? O que significa isso? E ela foi me explicando. Então, assim, até as crianças sabem que existe um destino. Ela sabe que o meu destino era chegar em casa com ela. Mas eu poderia passar no mercado primeiro e comprar o biscoitinho que ela queria que comprasse. Que ela queria que eu comprasse. Então, assim, também a nossa vida segue um destino, segue um propósito. Não há tempo para todas as coisas acontecerem na minha vida, mas para todas as coisas que eu coloco o propósito, eu posso fazer acontecer. Para todas as coisas às quais eu sou intencional, eu posso fazer acontecer. E para todas as coisas que Deus tem a intenção que aconteça, Deus tem o propósito que aconteça na minha vida por causa das fases que eu estou vivendo, Ele vai fazer acontecer. Entende? Vamos conversar um pouco sobre isso, vamos meditar. Eu quero te levar a mergulhar nessa questão, porque muitas vezes a nossa vida ela vai rodando sem sentido e a gente às vezes não compreende certas coisas que acontecem porque a gente não sabe e não tem como saber. Alguns propósitos ocultos de Deus que estão se realizando na vida de cada um de nós, né? Algumas coisas como perdas, lutas, tristezas, alegrias, encontros, desencontros, fazem parte de um projeto que está sendo orquestrado pelo Senhor. Então, faz parte de um propósito oculto, um propósito maior que está sendo orquestrado. E eu gostei de usar a palavra orquestrado porque me lembra um maestro de uma orquestra. Imagina lá uma orquestra com 80 instrumentos e o maestro ele vai ali, ele vai indicando o que todo mundo faz junto, ele vai indicando o que cada um faz em cada momento, para cumprir um propósito definido no final. Quando o espetáculo todo acabar, você vai ver uma música bem elaborada, com todas as partes
todos os instrumentos fazendo cada um a sua parte, no seu tempo, tudo acontecendo. Assim também é a vida. Deus é aquele que está orquestrando a nossa história, Ele está regendo a nossa história, a nossa vida. Então Ele faz com que todas as coisas aconteçam dentro de propósitos específicos, dentro das fases, e em cada fase da nossa vida, um propósito definido para que Ele possa ir nos conduzindo de acordo com aquilo que Ele tem como meta que a gente venha a alcançar, né? Nem sempre a gente entende o que Deus está fazendo, nem sempre. Mas é importante a gente confiar, saber que Ele está trabalhando. Nem sempre a gente entende. Jó não entendia nada que estava acontecendo, mas Jó se manteve ali. Vou confiar, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O que ele está fazendo? Eu não sei. Mas eu sei que ele tem um propósito. Eu sei que Deus não faz nada aleatório. A gente faz coisas aleatórias, mas Deus não. E a proposta do texto para a gente, que é Eclesiastes 3:1, também é nos orientar a não fazer as coisas tão somente de forma aleatória, mas para a gente ser intencional. Ser intencional, e vai continuando falando no texto, né? Ser intencional no abraço, nos encontros, nas construções. Ser intencional. Por que você está tirando essa parede daí? Porque eu quero ampliar minha cozinha, eu tenho um propósito. Por que você está colocando esse móvel para o lado de cá? Porque eu quero ganhar esse espaço, eu tenho um propósito. Então, o texto nos sugere a viver a vida de forma intencional, né? Aproveitando as fases que a gente está vivendo, que a gente está inserido, né? A vida é um processo de aprendizado e crescimento. É um processo. A gente não tá existindo por existir. Não, a gente está existindo dentro de um processo. Lembra da orquestração de Deus? Dentro de um processo, Ele está orquestrando e está administrando o nosso desenvolvimento, administrando o nosso processo de crescimento e aprendizado, espiritualmente falando. E isso envolve também a nossa questão física, porque nós não somos gatos, né, que tem vida espiritual, vida física, vida financeira, não. É tudo um conjunto só, nós somos um ser integral, somos seres integrais. Então, vai desenvolvendo tudo. E Deus está orquestrando isso. Perceba o que diz Efésios 4, versículos 12 e 13. Efésios 4 vai dizer que Jesus subiu ao céu e deu dons aos homens, buscando o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora presta atenção no 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Jesus subiu ao céu, deu dons aos homens, deu dom para mim, deu dom para você, deu dom para os homens. Para quê? Para que ele deu dom? Para aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Eu transformar uma madeira bruta, por exemplo, num móvel refinado. Aperfeiçoar, provocar a perfeição, provocar uma aproximação de imagem e semelhança de Jesus. É o que o texto está dizendo. Esse é o propósito maior de Deus, nos transformar, nos fazer crescer e chegar a essa estatura, à condição perfeita, nos colocar dentro de uma forma que é Jesus, para sermos parecidos com Ele. Esse é o trabalho dele, né? É a deificação do ser humano. Jesus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. E ele faz isso através desse processo de santificação, de purificação, de transformação, né? Através de um processo longo, contínuo, proposital, intencional de Deus, né? E a gente pode contribuir com Deus nesse processo, sendo também intencionais com a nossa própria vida, né? Então é importante confiar, ser grato, caminhar com Deus, viver intencionalmente, conscientes das nossas escolhas em Cristo, sabendo que as nossas escolhas, elas podem facilitar o processo ou retardar o processo. Ele pode, por exemplo, a pessoa com quem você casou, Deus tem um propósito nesse casamento. Você pode permitir que essa vida conjugal, que essa família seja estruturada e abençoada nas mãos de Deus, ou você pode retardar isso, você pode atrasar isso, não desenvolvendo-se espiritualmente com maturidade espiritual, maturidade mental, para lidar com as circunstâncias que a vida apresenta e pode inclusive ameaçar a sua vida conjugal, ameaçar a sua família, o seu trabalho, o seu empreendimento. Em tudo, a gente precisa ser intencional para que as coisas aconteçam, aproveitando cada fase, cada situação. Que fase está os seus filhos? Que fase está o seu casamento? Que fase está o seu trabalho? Que fase você está?
Como que você vai aproveitar essa fase sendo intencional para que ela possa realmente surtir o efeito da sua edificação, do seu crescimento, do seu desenvolvimento espiritual. Eclesiastes 3:1 nos fala sobre isso, né? Nos dá essa orientação. Não tem como acontecer tudo na sua vida. Tudo não tem como. Mas todas as coisas que acontecerem, permita que seja intencional. Porque ele fala assim, da parte de Deus é. Da parte de Deus é proposital. Há tempo para todo propósito. Ele faz acontecer todo propósito. E da nossa parte? Eu, por mim, preciso fazer com que essas coisas sejam propositais. Eu quero que aconteça. Tudo aquilo que eu quero que aconteça, acontecerá. Né? As coisas muitas vezes não acontecem porque a gente não faz acontecer. Então, que Deus nos abençoe nessa terça-feira. Muito bom ter você aqui, muito bom estar com você. As meninas Juscelane, Alice, Carlinha, Sandra e todos os demais que possam estar aí e que estão em algum outro momento, você vai assistir essa live. Deus abençoe a sua vida poderosamente, nos dê um dia abençoado na presença dele.